Deus aqui mostra uma família em que Ele trabalha poderosamente, mas uma família imperfeita, né? Como todas as demais famílias são imperfeitas. Algumas pessoas acham que as famílias da Bíblia eram perfeitas em si. Não, as famílias tinham seus defeitos também, tinham suas falhas. Estamos no mês de maio, mês da família, e nós gostaríamos de trazer aqui sobre algumas famílias da Bíblia, como Deus trabalhou nessas famílias, como Deus ainda também pode trabalhar em nossas vidas. Então, a família de Jacó é uma família em que a misericórdia de Deus foi algo tremendo nessa família. Uma família cheia de falhas. Você vai encontrar falhas em Isaac, né, o patriarca, vai encontrar falhas em Rebeca, né, a sua esposa, em Esaú e também em Jacó. E falhas graves vamos encontrar aqui nessa família. Mas uma família em que a bênção de Deus estava sobre ela. Que em dados momentos, em grandes partes de suas vidas, tinham uma aliança com Deus, tinham um compromisso com Deus. E Deus honrou a aliança com esta família. Vale lembrar que Abraão, o pai de Isaac, é aquele homem ao qual Deus mandou sair da sua terra, da sua parentela, que ele faria de Abraão uma grande nação. E agora Isaac, o seu filho, aquele que Abraão foi oferecer em sacrifício, e Deus poupou a sua vida naquele dia. Então agora esse Isaac tem agora 2 filhos, Esaú e Jacó. E aqui nós vamos ver nesse texto que essa família imperfeita, a qual a bênção do Senhor estava diante dela, né, você vai observar que também essa família aqui teve seus problemas para se ajustarem, para fazerem assim, cumprirem o propósito de Deus em suas vidas. E eu quero trazer já, abrir um parênteses aqui para os irmãos, dizer que as famílias que vocês conhecem também têm defeitos, também são imperfeitas. A tua família também tem falhas, também é imperfeita. Mas é importante nós estarmos debaixo da bênção de Deus, para que alcancemos aquilo que Ele quer realizar em nossas vidas, para que alcancemos do Senhor a vitória para nossas famílias. Então, essa família aqui, apesar dos seus defeitos, suas falhas, estiveram debaixo da bênção de Deus. E Deus, assim, honrou esta família. Glória a Jesus. E quando falamos de uma família como essa, o que vai nortear essa família estar debaixo da bênção é ela fazer um esforço, um sacrifício para obedecer a Deus. Abraão, já o pai de Isaac, Abraão já sai da terra que ele estava, da parentela, em obediência a Deus. E agora também, Isaac, em obediência a Deus, ele estava chegando a uma terra chamada terra de Gerar. E Deus fala para que ele permanecer naquela terra. E Deus ali reforça as bênçãos que tinha feito Abraão, também para Isaac. No capítulo 26, versículo 3, ele fala assim: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti é a tua semente, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento. Vejam bem, que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então é importante que Isaac permanecesse na direção de Deus, debaixo da bênção do Senhor. E ele continua falando: e multiplicarei a tua semente como as sementes dos céus, e darei à terra, a tua semente, todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então você observa Deus falando com Isaac sobre a importância dele obedecer, dele continuar debaixo da sua direção. Ele continua: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Isaac, ele obedeceu
e ficou no lugar a qual Deus estabeleceu para ele. E é interessante, irmãos, que apesar de todos os defeitos, todas as falhas que eles tinham, mas ainda assim perseveraram em estar debaixo da bênção de Deus. E não é fácil estar debaixo da bênção de Deus. Não é fácil estar debaixo da bênção da obediência do Senhor. Muitas famílias não querem obedecer a Deus. Está no centro da vontade de Deus. Está conforme Deus propôs para ela. E é por isso que há preços altos a serem pagos. Essas famílias, apesar de estar cumprindo o que Deus quer, mas em dados momentos, essa família desobedeceu, errou e pagaram o preço da desobediência. Glória a Deus. Então há um preço a ser pago para aqueles que não se submetem à obediência a Deus. Uma família, ela vai ser abençoada por Deus, ela vai passar momentos de intimidade com Deus, de comunhão com o Senhor, e ela vai continuar assim se ela resolver obedecer a Deus e a sua palavra. Então, se obedecer a palavra de Deus, ela será grandemente abençoada. Aleluia. Mas nenhuma família é perfeita, como nós vimos aqui, uma família aqui é imperfeita, nós também não somos perfeitos. Como fazer, então, para estar debaixo da bênção de Deus? Deus contempla o teu sacrifício. Deus contempla o teu esforço. Deus contempla o seu coração. E aí sim Ele vai continuar te mantendo debaixo da sua proteção e da sua bênção. Que ainda que você falhe, você vai se voltar para Deus, vai lembrar onde caiu para que se levante. Aleluia. Para que a sua comunhão com Deus seja restabelecida. E é isso que vai nortear as famílias da Bíblia, em que, apesar de suas falhas, suas imperfeições, alcançaram a bênção de Deus, alcançaram vitórias do Senhor. É o fato de perseverarem em servir a Deus. Perseverem em servir a Deus. Leve sua família a perseverar, a servir a Deus. Não desista de servir ao Senhor. Aleluia. Deus sim, Ele vai cumprir os propósitos na sua casa, mas você precisa perseverar em servir a Deus. Não desista do que Deus tem para a sua casa. Não desista de cada membro da sua família. Não desista. Continue orando. Continue buscando que Deus há de restabelecer. Deus há de restaurar pessoas na sua casa. Aleluia. Glória a Jesus. E aí você vê em cada um deles grandes falhas. Isaac, por exemplo, você vê aqui Isaac cometer erros. O mesmo erro que Abraão cometeu, Isaac comete. Isaac, quando chega a Gerar, ele fala que a sua esposa, ela era sua irmã. Porque a sua esposa, Rebeca, ela era formosa. Ele teve medo que os homens o matassem para ficar com a sua esposa. E resolve mentir, enganar. Irmãos, o homem que estava debaixo da bênção de Deus, ele não precisa usar de mentira. Uma mulher que está debaixo da bênção de Deus não precisa usar de mentira. O que eu acho interessante é que algumas pessoas na Bíblia e também nos dias atuais parece que querem ajudar a Deus, dar uma força, dar uma mãozinha para Deus. Querem fazer com que as coisas aconteçam e aí usam meios ilícitos, meios errados, achando que Deus está compactuando com isso, que Deus está concordando com isso. Porque Deus é contigo não quer dizer que Ele vai apoiar os seus erros. Porque Deus está na sua vida não quer dizer que Ele vai apoiar o que você faz de errado. Antes Ele vai te exortar, vai te ensinar por um meio ou por outro do seu erro, que você está errado em alguma coisa. Ele vai trazer isso a juízo. Aleluia. Deus tem seus meios para nos ensinar onde estamos errados. Glória a Jesus. Temos que fazer é buscar o Senhor. E agora Isaac, ele tem uma outra falha grave na casa dele. Ele mostra preferência por um dos filhos. Ele mostra preferência por Esaú. Diz que Esaú é da caça, Gostava de caçar. E Isaac se identificava com isso.
Então ele mostra preferência por um dos filhos. Irmãos, isso não é bom para uma família. Ainda que para que os pais sintam um apreço maior por um dos filhos, eles não devem demonstrar esse apreço, porque isso causa ciúmes, isso causa mal-estar na casa. Aleluia. Isso causa problemas entre os filhos. Então tem que haver sabedoria em como gerenciar esses relacionamentos dentro de casa. Ele mostra a preferência por um dos filhos. Eles eram gêmeos, mas Esaú, como nasceu primeiro, né, ele tinha a primogenitura. Ele é o primogênito, glória a Jesus. Mas aí Rebeca também, a sua esposa, tem suas falhas, seus erros, e alguns deles bem graves também. Rebeca mostra a preferência agora por Jacó. Sabia que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Então, quando a Bíblia mostra aqui que cada um deles amava, então nós entendemos que eles demonstravam esse amor. Então a preferência que eles demonstravam é por um ou por outro. Então me parece que aqui havia uma disputa entre os dois filhos, uma competição entre os dois filhos para alcançar as bênçãos dentro de casa. E aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Parece até uma casa dividida, parece até um lar dividido. Aleluia. E no desenrolar dessa história aqui, você vai perceber realmente, né, atitudes que não se combinam entre os pais e os filhos. Glória a Jesus. E aí Rebeca, ela demonstra também um caráter duvidoso ao arquitetar um plano contra o seu marido e seu filho, para os enganar. Ela usa de engano. Você vai ver isso aqui no capítulo 27, versículo 6 ao 13. Ela arquiteta um plano contra o seu marido, para que o filho mais novo, ele recebesse a bênção do pai. Aleluia. Então você vê falhas nessa família, mas a bênção de Deus estava sobre essa casa. Eles precisavam o quê? Se ajustarem. Precisavam buscar fazer da forma correta, para que essa bênção fluísse em sua casa. Aleluia. E passaram de sabores até se ajustarem, até as coisas darem certo. Passaram tribulações, né? Problemas. Glória a Jesus. E aí você vai ver Esaú agora. Esaú. Olha o Esaú. Esaú, ele despreza a sua primogenitura. O que era a primogenitura? Isso aí era o direito de dominar sobre os bens da família. Aquele filho de herdar, né, a tutela da casa, dos bens da casa, e também ele é aquele responsável até por distribuir os bens entre os filhos, entre os seus irmãos. Em ocasiões aqui, ele até herdava o poder sobre os filhos, sobre os seus irmãos. Ele ia ser o chefe agora da casa. Ele herdou do seu pai a primogenitura, mas Saul despreza por um guisado. Dado momento, Saul chega cansado, com muita fome. Esaú chega para Jacó, pede a comida. Jacó vai e compra a sua primogenitura. Isso não se vende, irmãos. Irmãos, tem bens, tem valores que não se vendem. Aleluia. E ele vendeu o que tinha de mais precioso na sua casa, que era a sua primogenitura. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para vocês essa noite, em nome de Jesus, filhos, não negociem valores. Aleluia. Não negociem o que se possui mais precioso, que é a sua comunhão com Deus. Não negocie aquilo que vai te fazer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não negocie o que há de mais valor na sua vida. Esaú negociou a sua primogenitura. E aí Jacó, o aproveitador, comprou a primogenitura de Esaú. E aí, acho que interessante que algumas pessoas esquecem de um fato muito, muito importante na vida de Esaú. Sabia que Esaú, ele tomou para si mulheres estrangeiras. Vejam bem, Esaú toma para si mulheres estrangeiras. Havia com Abraão, Isaac e Jacó, faz mais mulheres israelitas, mulheres da sua
do seu povo para casarem, se relacionarem. Mas você vai ver aqui em Gênesis 26, versículo 34. Olha, Isaú, da idade de 40 anos, tomou para si a mulher, por mulher, a Judite, filha de Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu também. Mulheres estrangeiras para se casar. E aí havia ali, entre a sua família, uma preocupação em que Isaú, de repente, ele não cuidasse bem dos donos, dos bens daquela casa. Porque havia pessoas estrangeiras infiltradas na sua casa. Porque você vai encontrar aqui, escrito no versículo 35, ó, e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. O que? Esses casamentos que Isaú conseguiu. Foi amargura para o espírito dos pais. Quando os filhos se casam fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, os pais sentem grande amargura, tristeza, porque eles sabem que não estão alcançando a bênção do Senhor, não estão debaixo da bênção de Deus. Aleluia! Eu conheço pessoas que se afastaram do Evangelho para casar com pessoas ímpias e de lá se arrependeram amarguradamente, se arrependeram grandemente por terem feito. Pessoas que passaram uma vida inteira sofrendo porque foram procurar casamentos no mundo. Aqui é mais um caso em que seus pais tinham amargura de espírito com esses casamentos. Aqui a Bíblia não relata com profundidade, mas aqui você observa a Rebeca, ela armando aqui para que Jacó herdasse a primogenitura, Jacó herdasse o domínio dos bens do seu pai, porque havia uma preocupação muito grande em que Isaú, influenciado pelas mulheres estrangeiras, não cuidasse, não zelasse como deveria dos bens da família. Aleluia. Glória a Jesus. E aí você vê Isaú também cheio de problemas na sua vida. Um caráter duvidoso. Isaú fazendo coisas erradas, em desobediência a Deus, fora dos padrões da família. Mas está aqui nessa família. E aí quando nós falamos de Jacó, vemos em Jacó também, aquele ao qual dele 12 tribos foram geradas. Jacó, o filho da promessa. Jacó não precisaria fazer o que fez para alcançar a bênção do Senhor. Porque quando Deus quer abençoar, não importa se você é o menor da sua casa, se é o maior, se é o mais improvável, se é o que tem menos condições. Quando Deus tem promessa e você está debaixo da bênção de Deus, debaixo da obediência, Ele cumpre as promessas que Ele faz. Aleluia. Algumas pessoas colocam no fato de ter ou não ter alguma coisa, de ser ou não ser, a condição para que Deus opere. Não, quando Deus quer operar, Ele opera, independente de quem você é ou o que você é. Você tem que ter uma vida consagrada diante do Senhor. E Deus há de capacitar para que você alcance a bênção de Deus. Porque Deus prepara, irmãos. Deus prepara. Deus capacita para que você venha herdar sua bênção e fazer bom uso dessa bênção. Ser mordomo das bênçãos de Deus. Do que Deus tem para a sua vida. Deus te capacita para isso. Glória a Jesus. E agora você vê Jacó tira proveito da fragilidade de seu irmão. Jacó não precisaria fazer isso. Chega seu irmão com muita fome, achando que ia morrer de fome. Ele me vende a tua primogenitura. Ele não precisaria fazer isso. Alguns acusam Isaú. Isaú teve seu erro nisso. Mas Jacó também não poderia fazer isso. Que amor é esse? Ele vendo o irmão à beira da morte, não podia dar um pouco de comida. Então Jacó também tinha seus problemas. Jacó também tinha falhas. Ele tinha proveito de Isaú no momento que não deveria fazer isso. E agora Jacó ele engana seu pai, se faz passar por Isaú, para que ele alcance a bênção, porque a primogenitura estava diretamente ligada à bênção do pai. E aí quando o pai estava para morrer,
ele fala para o seu filho mais velho, para Esaú, para que preparasse um guisado, para que ele pudesse comer e depois o abençoar, porque ele sentia que o dia da sua morte estava próximo. Aleluia. A mãe ouve a conversa, chama Jacó, e aí cozinha, faz aquele guisado, aquela comida que o pai gostava. Aleluia. E aí pede para Jacó levar, e se passar por Esaú. Jacó veste a roupa de Esaú, com o cheiro de Esaú, e vai diante do seu pai, para se apresentar como se fosse seu pai. E por 3 vezes, me parece aqui, Jacó mente para o pai. Aleluia. O pai pergunta a Jacó, quem és tu? Ele fala, sou eu, Esaú. E ele fala, que tinha trazido agora essa comida, e agora Jacó ele pergunta, por que tão rápido? Porque o Senhor mandou ao meu encontro a casa. E quando chega perto, ele fala, és meu filho Esaú mesmo? Ele diz, eu sou. Ele mente para o pai, engana seu pai. Aí o pai come aquele guisado, depois abençoa a Jacó. Jacó recebe a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Olha só a bênção que ele profere para Jacó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Ser Senhor de teus irmãos e filho da tua mãe se encurvem a ti. Você observa aqui que ele estava herdando o domínio sobre tudo. Estava herdando ali a primogenitura. Veja bem, ser Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Estava herdando o domínio sobre tudo. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Aleluia. Então ali estava abençoando Jacó para que herdasse a primogenitura, para que herdasse as bênçãos. Estava passando as bênçãos. Mas Jacó faz tudo isso enganando o seu pai, se passando por Esaú. Aleluia. Depois Esaú chega para Jacó, trazendo a comida que o pai tinha pedido. Jacó, quem és tu? Sou eu, teu filho Esaú. Mas e aquele que trouxe antes de você? Aí Esaú reconhece que Jacó havia enganado seu pai, revela a verdade. Irmãos, você observa os cenários da família? Em que cenário se encontra? Você vê um pai enganado, filhos disputando os bens, uma mãe conivente com um dos filhos. O resultado disso foi que Jacó precisou sair da casa de seu pai. Agora Isaac envia Jacó para Padã Arã, para longe de Esaú, porque Esaú queria agora tirar a vida do próprio irmão. Você vê a crise gerada numa família por causa de desavenças, por causa de interesses. Aleluia. Quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, nós estamos debaixo de obediência, nós temos que crer que Deus ele é um Deus poderoso para nos abençoar, independente da situação. Não precisamos fazer qualquer uma outra coisa desleal ou errada para que Deus venha nos abençoar. Não precisamos diminuir ninguém, nem tirar, nem puxar o tapete de ninguém para que o Senhor venha nos abençoar, para que alcancemos as bênçãos. Jacó tentou ali, ele com sua mãe, a mão plano para conseguir a bênção de seu pai. Deus permitiu essa situação. Mas agora Jacó é enviado para outra terra. Jacó é levado para outra terra. E agora nessa terra ele paga o preço. Ele paga o seu preço. Glória a Jesus. Ele semeou engano e também nesse lugar ele foi enganado. Nesse lugar que ele foi, lá encontrou aquela que ele buscava para ser sua esposa. E agora o pai da moça pede para que ele trabalhe por 7 anos para que desse a mão da filha em casamento.
Ele trabalha por 7 anos. Mas aí agora o pai da moça fala o seguinte, ó, aqui o costume nosso, a tradição, é que a filha mais velha se case primeiro. Então eu te daria a mão da mais velha. Trabalha mais 7 anos, que eu te darei a mão da mais nova. E agora ele trabalha mais 7 anos para conseguir a mão daquela que ele amava. Então ele ali também foi enganado por Labão. Irmãos, o tempo passou, Esaú e Jacó ficaram muito ricos, de maneira que os bens que herdaram de seus pais não tinha mais aquele valor que tinha como antigamente. Eles tinham mais riqueza do que os bens que seus pais tinham. E ali as riquezas não importavam tanto mais, mas importava a comunhão que eles precisavam reatar. Aleluia. Então você observa Jacó enviando presentes para Esaú, e para agradar Esaú, para ter o seu perdão. E você vai ver Esaú devolvendo para Jacó os presentes. Não, ficar contigo os seus bens. E Jacó insiste, não, ficar com você, que eu tirei de você. Ele se arrepende de ter agido daquela maneira. O mais importante naquele momento para eles é reatar a comunhão entre eles. Glória a Jesus. E o que eu quero dizer para você nessa noite, vale a pena você lutar para ter comunhão na sua casa. Vale a pena você batalhar, você perseverar, para que você ande em comunhão com os seus familiares. Aleluia. O preço a ser pago de uma falta de comunhão é muito alto. Glória a Deus. Deus, ele habita num lar em que há comunhão. Deus quer que os lares sejam lares harmoniosos, em que haja comunhão. Busque, trabalhe, peça a Deus cada vez mais, para que você possa estabelecer uma comunhão perfeita na sua casa. Aleluia. Se humilhe em busca dessa comunhão. Negue-se a si mesmo em busca dessa comunhão. Glória a Jesus. E aí você vê uma família, né, em que, dado momento, eles sentiam essa necessidade muito grande de restar essa comunhão. Glória a Deus. E o fim dessa família aqui foi um fim em que algo muito bonito aconteceu. Aqueles irmãos reataram a sua comunhão. Glória a Jesus. E eu quero trazer para você essa noite algo sobre a sua família. Eu não sei o que você tem feito, como tem acontecido na sua casa, mas o que eu sei é que Deus, ele tem prazer uma família que busca a sua presença. Ele tem prazer uma família que busca viver em comunhão. Glória a Jesus. Esse negócio de filho que não fala com o irmão não é de Deus. Filho que não tem comunhão com o pai e com a mãe, isso não é de Deus. Nós, como cristãos, não podemos aceitar uma situação como essa. Não podemos compactuar com essa desunião entre pai e filho, entre irmão e irmã. Não podemos aceitar isso. Nós pregamos o amor e precisamos a cada dia buscar a comunhão em nosso lar. Aleluia. A igreja começa na nossa casa. Glória a Deus. Precisa haver respeito mútuo entre todos os integrantes da família. Glória a Deus. Aqui você vê um filho desrespeitar o outro irmão. Aleluia. Se aproveitar de uma falha, de uma fragilidade de seu irmão. Mas em nome de Jesus, as famílias desta igreja serão famílias amorosas, que não têm interesse em suprir as necessidades de cada um dos membros da família. Aleluia. Deus quer restabelecer a comunhão nos lares. Deus quer restabelecer a harmonia em cada lar desta igreja. E para a glória de Deus, eu creio que Deus já começou a trabalhar em cada família. Deus já começou a entrar na sua casa. O Senhor já está presente em seu lar,
trabalhando em cada coração para a sua glória, aleluia, e você como instrumento de Deus, e a dar lugar para que Deus trabalhe em sua casa, no seu coração. Você vai ser um agente de comunhão na sua casa. Glória a Jesus, aleluia. Que nós possamos, irmãos, copiar os bons exemplos. Copiar os bons exemplos. Que nós olhemos para esse texto aqui, para essa história aqui, nós olhemos para essa história e aprendamos as lições. Como o que não devemos fazer. Aleluia. E o que podemos fazer. Porque aprendemos hoje, aleluia, nesse texto, glória a Jesus, que Deus, Ele trabalha nas famílias, mas nós precisamos andar de acordo com os seus preceitos. Glória a Deus. Que sabe, você busque um lar abençoado. É o que nós buscamos sempre, um lar cada vez mais abençoado. Não existe lar que não possa melhorar. Não existe isso. A minha família é perfeita. Não é perfeita. Não é. A sua família não é perfeita. Mas está tudo bem lá. Não é perfeita ainda assim. Sempre tem algo a melhorar. Na minha casa é tudo conforme o que Deus coloca. Amém. Que seja assim. Mas ainda assim não é perfeita. Não é perfeita. Temos que ter humildade em reconhecer onde está errado, em reconhecer onde está fragilizado. Aleluia. Quem sabe na sua casa tem um coração que está gritando. Dentro de sua casa, o coração está gritando por Deus, gritando por socorro. E talvez você não tenha percebido ainda. Aleluia. Mas o Deus que ouve os clamores, Ele está lá no seu lar. Aleluia. O Deus que ouve as orações está presente na sua família. E Ele tem ouvido esse gemido. Glória a Deus. Ele tem ouvido o gemido em sua casa. Talvez você fale assim, mas pastor, é tão difícil. É tão difícil, pastor, alcançar uma harmonia, porque na minha casa está tão desajustada, tem filho que não quer Jesus, meu marido não quer Jesus, a minha esposa não quer ir para a igreja, não quer buscar o Senhor, está tão difícil. Persevera, continua buscando, não pare de buscar Deus, não pare de confiar no Senhor, aleluia. Continua confiando em Deus, porque a bênção do Senhor, ela vai chegar na sua casa. Aleluia. Eu conheço pessoas que tiveram seus lares transformados, mas porque confiaram em Deus, entregaram sua vida realmente a Deus. Porque alguns parece que entregam parte da vida a Deus, não entregam a vida por completo a Deus. Não entrega o coração por completo ao Senhor. E aí esperam, né? Esperam de Deus a bênção, esperam de Deus a vitória, mas falta mais entrega. Aleluia. Falta honrar mais a Deus. Falta convidar mais de Deus para a sua casa. Aí permite que coisas que vão prejudicar a família, espiritualmente falando, entre na casa. Permite aquilo dentro de casa. Muitas vezes não observam a palavra de Deus e agem em desacordo com a palavra do Senhor, mas quer a bênção de Deus. Eu acho interessante que ele fala aqui, né, no capítulo 26, e Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento. Obedecer e guardar a palavra de Deus. O que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor e guardar a sua palavra, para que a nossa família seja bênção de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que você possa buscar cada dia mais a bênção de Deus para a sua casa.